muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, novamente, com 3 entrevistas imperdíveis e com muita informação para você. A gente começa o programa falando sobre blefaroplastia, depois tem bate-papo sobre obesidade infantil e ainda hoje, um tema bem adequado para uma sexta-feira, a importância da proximidade afetiva familiar. Um bom momento para fazer uma reflexão aqui. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. Todo o nosso conteúdo, tudo que você já viu por aqui, tá no YouTube, no nosso canal Hit TV ao vivo. E para assistir a programação ao vivo em tempo real é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, por lá eu aguardo todos os dias a sua participação. Então, faça perguntas sobre o programa ao vivo que você está assistindo e sugira sempre temas para as nossas próximas entrevistas, tá bom? Então, @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Primeiro bate-papo de hoje é sobre blefaroplastia. Eu tenho o prazer de receber a doutora Sabrina Show, médica oftalmologista. Doutora, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigada por convidar. Doutora, tem crescido a vontade de algumas pessoas de fazerem essa cirurgia de blefaroplastia. O nome que um dia já foi tão difícil de falar, hoje até está mais popular, né? Então, é mais fácil de ouvir as pessoas falando esse termo, que de fato é complicado. Pega a gente ali, pode até ser um trava-línguas às vezes, né? Então, blefaroplastia. Queria que você explicasse um pouquinho, então, do que se trata essa cirurgia, esse procedimento. Realmente está cada vez mais conhecido. Depois que a Luana Piovani fez também, né? Foi mais ainda. Mas nada mais do que uma cirurgia, a gente consegue fazer várias coisas. Então, uma cirurgia para aquela pessoa que tem um excesso de pele, a pele já está caída, dá aquela sensação de cansaço, mais triste, né? O olhar. Bolsas de gordura, então você vê aquele gordinho, às vezes aqui nesse cantinho interno, aqui embaixo, que dá mesmo essa sensação mais de cansado, né? Essas bolsas de gordura embaixo. A gente consegue tratar a flacidez na cirurgia também, principalmente para isso. E a gente também tem uns casos da população oriental, consegue mudar algumas assimetrias, né? Ajudar a melhorar isso, ou que não tem a dobrinha, confeccionar a dobrinha, ou se ela tá mais baixa, deixar numa altura maior, né? Então, blefaroplastia é tanto sobre a pálpebra superior e a inferior também. Perfeito, perfeito. E você falou da bolsinha, isso também é uma característica de cada um. Então, tem gente que tem um acúmulo ali, uma bolsinha, você falou de gordura, né? Então, tem ali uma bolsinha mesmo e teve a vida inteira. Mas parece que chega uma idade que aquilo passa a incomodar, não sei se é porque vai pesando no olhar, ou se a pele é tão fininha nessa área, né? Se a flacidez é algo que chega ali mais forte nessa região. São vários os motivos que podem levar alguém a se submeter a uma blefaroplastia? Perfeito, você falou aí. Então, realmente, a pessoa tem uma constituição genética, né, que predispõe ela até já tem. Então, tem gente que desde bebezinho é gordinho, oriental clássico, né? Já é gordinho. Mas que com a idade conforme o envelhecimento vai acontecendo, isso acontece em todas as camadas do rosto, a pele vai ficando mais fina, né, fica mais craquelada, a estrutura que segura as bolsas de gordura também fica mais fina, que a gente chama de septo, isso faz com que as bolsas de gordura fiquem mais visíveis, né? Então, a própria bolsa de gordura que a gente tem 3, né? Então, tem 3 aqui embaixo e tem aqui em cima também, ela vai ficando mais evidente, algumas vão ficando mais absorvidas e outras mais evidentes, sabe? Então, com a idade, realmente vai piorando. Alguns outros fatores, né? Se tem alguma doença que ajuda esse envelhecimento a ficar mais evidente, tipo a pessoa alérgica, que costuma coçar muito e vai fazendo aquele trauma mecânico mesmo de deixar mais flácido. Pessoas que fumam, que o envelhecimento é mais rápido. Pessoas que vivem expostas no sol, né?
Então, é multifatorial, são múltiplos fatores que podem contribuir aí no caso. E um caso que eu acredito que chame bastante atenção, porque aí não é uma questão estética ou não é só uma questão estética, quando a pessoa passa a perder o campo visual, compromete a visão da pessoa, a blefaroplastia. É muito comum isso acontecer, e se for, a partir de que idade? Ou pode surpreender a gente, alguém muito jovem, já ter uma dificuldade, porque a gente costuma falar popularmente, tá com sono, então parece que a pálpebra tá pesada. Imagina você viver com esse peso, né? Então, que é difícil até de manter os olhos abertos, é difícil de enxergar, é um desconforto mesmo, né? Sim, é isso mesmo. Então, a gente está falando de casos bem mais, assim, bastante pele mesmo, de cobrir os cílios, e aí pode cobrir o campo visual se ele pegar ali no centro da visão, né? Como se fosse um aventalzinho assim, um avental caído. A pessoa tem que fazer... muitas vezes a pessoa vai vincando cada vez mais essas rugas aqui da testa, porque é um mecanismo de defesa. A pessoa fica levantando, a sobrancelha vai lá em cima, né? Para ajudar a compensar esse peso. Agora, existem casos, e também não é incomum, como a gente estava falando, a questão de envelhecimento acontecer em todas as camadas do rosto, também na musculatura que abre o olho. Então, não é raro isso acontecer. Então, a gente levanta para tirar o componente de excesso de pele e, na verdade, a pálpebra ainda, o olho tá aquele olhinho pequeno, assim, né? Porque é uma fraqueza muscular, isso a gente chama de pitose palpebral. É uma coisa que você tem que tratar além da blefaroplastia. Dá pra resolver também. Com certeza, com cirurgia a gente melhora bastante. É o que até mais contribui para a questão do campo visual, né? Você falou dessa fraqueza, então, dessa pitose palpebral, ela pode acontecer até em crianças, então? Sim, crianças que, então, têm a fraqueza adquirida, né? A gente chama isso de pitose senil, conforme a pessoa vai envelhecendo, que o músculo, na verdade, vai ficar mais fraco e ele se desinsere da região mais dura aqui, que fica na margem da pálpebra, que chama tarso, né? Mas também tem o que a pessoa nasceu com o músculo alterado, né? Então, esse chama pitose congênita, que a pessoa já nasceu. É um músculo que a gente vê na cirurgia bem fininho, tipo um papel assim fininho, infiltrado de gordura, sabe? Que também se melhora com cirurgia, né? Trata com cirurgia. E aí eu fico pensando, tá tão em alta falar de blefaroplastia, e aí eu não sei se é possível fazer isso sem nenhum comprometimento, se é preciso ter cuidado ao lidar com essa região ocular, né? Então, a gente sabe que é uma área que pode ser manejada ali por cirurgiões plásticos, mas também por oftalmologistas, né? Mas existe uma preocupação de você tentar resolver, de repente, uma coisa que é só estética, em casos só estéticos, e acabar tendo um comprometimento ali ocular, de visão, que é o que a gente não deseja, né? Tá bem, quer ficar melhor ainda e ainda com a correção ali estética. Hoje fala-se muito, doutora, eu não sei se isso é uma prática, se existe isso, se é modismo, até de mudar, tentar mudar um pouquinho o formato dos olhos, através de cirurgias nessa região. Não sei se é exatamente a blefaro, mas se faz muito junto com a blefaroplastia, né? Então, aquele efeito que às vezes a gente busca através de procedimentos que saem, né? Ou um fio, ou ácido hialurônico, né? Se faz aquele Fox Eyes, né? E aí, aquilo, claro, é temporário, vai saindo. Aí parece que agora as pessoas querem fazer isso cirurgicamente. Então, também mudar ali um pouquinho. É viável, não é? Quais os cuidados que a gente deve ter na hora de decidir, né? Fazer um procedimento como esse, especialmente nos casos em que não há um comprometimento da visão. Perfeito, Denise. Então, assim, realmente a blefaroplastia, o que eu acho muito legal é que a gente consegue associar vários procedimentos no mesmo tempo cirúrgico. Então, realmente, a gente consegue fazer para quem quer ter aquele canto mais elevado, Fox Eyes, a gente atua aqui no canto da pálpebra, né? Consegue fazer a cirurgia da pitose palpebral associada para ajudar a elevar a pálpebra, que a gente está falando do componente mais já de melhorar o campo de visão, né?
Conseguimos fazer, faço bastante com laser de CO2 também, para ajudar a trabalhar na qualidade da pele, fazer o resurfacing mesmo, né? A gente consegue trabalhar, colocar ativos para ajudar regenerativos, ativos clareadores de pele também, né? Preenchimento para casos de olheira, porque eu falei da questão de bolsa de gordura, que isso só melhora com cirurgia, mas tem aquelas pessoas que têm uma olheira assim bem funda, né? E aí isso melhora com preenchimento na região periocular. Agora, então ela as opções são muito grandes e realmente não existe um tratamento que é bom para todo mundo, é bem individualizado, né? E aí aqui a gente entra que realmente é muito refinado, porque as pálpebras existem para proteger os olhos, né? Então, não adianta nada você ficar muito linda e depois não conseguir fechar o olho, por exemplo. O olho ficar exposto, a superfície ficar exposta, pode ter uma úlcera de córnea, realmente pode perder a visão até em caso... É uma região que tem muitos vasos, pode ter um sangramento importante, né? Casos de retração, então isso a gente chama quando a pálpebra ela já fica mal posicionada, às vezes pode tirar um excesso de pele a mais e ficar com a pálpebra assim, virada para fora, para dentro, os cílios tocando a córnea. Na verdade, muitas coisas podem acontecer de complicação. Eu sempre falo para os meus pacientes que menos é mais, né? A ideia é melhorar em relação ao que está hoje, mas mantendo a função principal de proteger a pálpebra e pensando também no envelhecimento. Então, não tem uma idade mínima para se operar, né? A gente estava conversando assim, a criancinha, ela pode operar se ela tiver indicação. A gente só espera um pouquinho, porque tem uma questão da autoimagem também, né? Mas a idade não é uma contraindicação. E aí, então tem gente, por exemplo, pessoas que vão fazer a dobrinha, pessoas jovens muitas vezes. Eu tenho que pensar que eu vou cuidar dela daqui 30 anos, como é que ela vai estar? Com a idade, o olho vai ficando mais seco também. Então, é mais importante do que a pele que vai sair, é a pele que fica. Exatamente. Então, realmente, tem que ter esses cuidados, fazer com alguém que conheça a anatomia da pálpebra, né, do cuidado. Vocês podem até assim pesquisar, né, se é médico, qual que foi a formação, o CRM, né. E também quanto aquele profissional tem a carreira debruçada para aquilo, porque poderia ser um oftalmologista que não faz esse tipo de cirurgia. Também, né? Claro. Que faz outra coisa, né? Faz outro tipo de cirurgia ou, enfim, a carreira dele está voltado para outra área. Então, não basta ser oftalmologista, se você quer fazer com oftalmo, precisa ser alguém que já tenha esse olhar voltado para essas cirurgias que podem ser plásticas, estéticas ou reparadoras, né? Sim. Mas que ele esteja inserido nesse contexto também. Perfeito. Então, existem casos, às vezes, cirurgiões plásticos que você consegue fazer várias cirurgias no mesmo dia e aí, não é só cirurgião plástico, né? Tem outras especialidades até que falam, né, que vai fazer. E aí vai fazer uma blefaroplastia de brinde, assim. Tomem cuidado. É uma cirurgia que, embora ela seja de baixa complexidade, no sentido de você conseguir entrar e ir embora no mesmo dia, não ter que permanecer internado, ela pode ter essas complicações aí. Então, veja só se é alguém que teve experiência, tem conhecimento, né, experiência nessa área aí. Legal. Pensar nesse sentido, doutora, alguém que precisa fazer uma cirurgia, então, tudo da área do oftalmo, tá? Ela precisa fazer uma correção de miopia, ou ela tem que operar catarata, e ela também tem indicação ou quer fazer uma blefaroplastia. O que você coloca? Tem ordem? O que você recomenda para os seus pacientes? Faz o que primeiro? Não tem uma ordem necessariamente, tá bom, Denise? Eu geralmente, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa já tem catarata, eu particularmente prefiro que faça a cirurgia da catarata primeiro. Se ela já está num estado que já indica a cirurgia, faz a cirurgia da catarata. E aí depois de ter cicatrizado, aí pelo menos é um mês aí, aí faz a cirurgia da blefaroplastia. Por quê? Quando faz essas cirurgias oftalmológicas, geralmente coloca um aparelho que chama blefarostato, né? Que é para manter o olho aberto durante a cirurgia, porque dá vontade de piscar. Então a pessoa fica com um aparelho para manter esse olho aberto. Esse aparelho, ele fica muito próximo
próximo do músculo que faz a elevação do olho. Então, existem alguns casos que depois de uma cirurgia oftalmológica, a pessoa passa a desenvolver uma ptose. Ou pode piorar do que ela já tem, sabe? Então, aí até para diminuir a chance de você ter que operar 2 vezes em um espaço curto de tempo, é melhor fazer a cirurgia, por exemplo, cirurgia refrativa ou cirurgia de catarata antes, ou cirurgia de estrabismo, né? Cirurgia oftalmológica, e depois a cirurgia palpebral. Agora, tem casos que a pessoa tem catarata, mas está muito inicial, ainda sabe, não é uma coisa que a pessoa quer operar ou ainda não tem indicação, aí não tem problema nenhum em fazer a cirurgia palpebral primeiro e depois fazer a cirurgia oftalmológica, sabe? Não tem uma contraindicação. Essa preferência. Legal. 100% recuperado depois da blefaro, o que você diria? Quanto tempo? Olha, varia muito de cada pessoa, né? Realmente característica individual de cicatrização aí, mas assim, 100% a gente vê mais ou menos uns 6 meses, geralmente. Tá. Mas antes já tá bem, assim, a pessoa tá apresentável, tá trabalhando, tá fazendo as coisas normalmente. É que a gente percebe uma melhora progressiva conforme os meses vão passando. Legal. Você falou de repente, na vida, fazer mais de uma cirurgia de blefaro, né? E aí que o pulo do gato, eu sempre gosto de perguntar isso, porque espera-se muito uma garantia de, doutora, vou fazer dessa vez, não vou precisar mais, né? E às vezes você tem 30 anos e teve uma necessidade, né? Então já tem a indicação, uma pele muito fina, muito flácida, enfim. A gente vê algumas pessoas que têm mais rugas e são muito jovens e outra que tem mais idade e não tem linha nenhuma de expressão, né? Então a gente é muito diferente. Não tem garantia, né? E assim, fazendo mais cedo, a chance a gente tá vivendo bem, né, doutora? A chance é que, se a gente viver o suficiente e tiver bem de saúde e cuidando, assim, da aparência, se preocupando com a estética, pode ser que a gente faça outra vez, né? E tudo bem. Sim. Ia ser maravilhoso, né? Se tivesse o elixir, de ser uma coisa eterna. Não o caso dá da pra Cata infelizmente não dá para garantir. Denise, o que vai fazer muita diferença é o pós. Então, a genética a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar o fator de ambiente, os cuidados, né? De estar em dia, então toxina botulínica, outras para ajudar no estímulo de colágeno. A associação também. Então não vai achar que todo o rosto vai ficar impecável só porque você fez a blefaroplastia. Você tem que associar os outros tratamentos para que a harmonia assim do rosto fique boa, né? E é para cuidado mesmo em relação ao envelhecimento mesmo. Então manejo, estilo né? de saúde, Gestão de envelhecimento, super, que vocês falam. exatamente. Gerenciamento de envelhecimento, acho ótimo. Mas é isso mesmo, né? A gente pensa, mesmo os equipamentos que você tem em casa, sei lá, o cuidado que você tem vai fazer com que o equipamento dure mais tempo. É a mesma coisa, é a manutenção mesmo. Então isso faz diferença para depois. Às vezes até vai começar a voltar o excesso de pele, porque o envelhecimento acontece, não tem como parar completamente, mas você tem como, né? Não necessariamente vai precisar operar logo de cara, sabe? Espera-se, às vezes não precisa. É mais de 10 anos. Existe uma preocupação, porque a gente já aprendeu aqui no Consulta ao Doutor, isso aqui a gente já sabe. Faz uma cirurgia, tem uma cicatriz. Então, ainda mais quando a gente tá falando da estética, que você tá bem, você tá trocando uma forma ou algo que você não acha mais desejável por uma cicatriz no lugar. Como são as cicatrizes da blefaroplastia, doutora? Essa é uma coisa que todo mundo pergunta. Preocupa muito porque é no rosto, né? Você tá lá, conversa com as pessoas, não tem como esconder. Mas assim, eu vou tranquilizar vocês que a pálpebra, ela é muito... tem essa grande vantagem que, apesar de o envelhecimento aparecer mais rápido, da pele fininha, tudo, ela cicatriza muito bem. Grande maioria estourada. E a cicatriz fica boa parte escondida na dobra aqui, então do côncavo. E aqui no inferior, ela fica bem pertinho do cílio, sabe? Então, ela cicatriza super bem. Lógico que, assim, se as pessoas que têm, por exemplo, quem tem queloide? Essa é a pergunta clássica. Isso, quem tem queloide, né, tem mais risco? Pálpebra raríssimo ter queloide, graças a Deus. A pessoa que tem queloide tem uma chance maior de ficar com uma cicatriz um pouquinho mais marcada. Mas a gente também tem
formas de tratamento em relação a isso. Por isso é muito importante, quando eu fizer a cirurgia, que você acompanhe super bem no período pós-operatório com a pessoa, com o seu cirurgião, né? Porque a gente tem, na fase de cicatrização, tem como atuar sobre aquela fase antes de ela ficar marcada, sabe? Então, pode mudar o ativo de creme que está usando, existem alguns produtos injetáveis, próprio laser, né? Então, e aí com o tempo ela vai ficando cada vez melhor, cada vez mais discreta. Até sabe? quanto tempo melhora a cicatriz? Aí também varia. Mas, assim, esses 6 meses você pode pensar que já tá super... já tá ótimo, né? Sim. Tá, E mas aí, ainda lógico dá pra trabalhar que um pouco, se não tiver ainda ainda tem o desejado. modulação. Não pode tomar sol, com certeza não pode. Sim, e eu tô falando assim 6 meses, mas para as pacientes, mas tem gente que com 1 mês já tá super bem, sabe? Sim. Mas continuar cuidando, né? Porque, com certeza. Pelo menos nessa área da pálpebra, não sei, mas na região corporal, tem fases, né? Às vezes tá ótimo no pós-imediato, depois piora um pouquinho, mas é a fase da cicatrização, exatamente, né? Isso tá. mesmo. Muito legal. E o cuidado, porque aí você não cobre com roupa a região dos olhos, né? Então você tem que seguir a orientação, porque se errar, você perde a chance de ficar com a cicatriz melhor possível, né? Sim, ela fica melhor se cuidando. Legal. Tem uma perguntinha do público? Vamos ver o que chega para nós através do WhatsApp? Vamos lá. Pergunta do Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Parabéns por mais um tema importante. Obrigada, Gilberto. Doutora Sabrina, é verdade que existe um tipo de cirurgia nas pálpebras inferiores que não deixa cicatriz? Que cirurgia é essa? Obrigada, Gilberto, pela sua pergunta. Obrigada, Gilberto. Olha, sim e não. Na verdade, não. Que toda cirurgia envolve um corte, né? A questão é onde que fica esse corte. Então, essa aqui não fica a cicatriz aparente, na verdade, essa aqui não vai pelo acesso da pele, né? Ela vai aqui por dentro, na conjuntiva, a gente chama isso de acesso transconjuntival, e aí ela fica escondida. É muito bom para quem tem excesso, assim, é mais aquela pálpebra com bastante excesso de gordura, mas não tem muito excesso de pele. Porque isso não dá para trabalhar o excesso de pele, quando é muito, é só com um corte na pele mesmo, você tem que tirar aquele excesso de pele. Ou pode fazer essa de maneira a só esconder a parte da cicatriz, então fazendo por dentro para acessar o excesso de gordura e trabalhar sobre a pele com outros tipos de tecnologia, que ajudam a retrair a pele, né? Doutora, para quem ainda não tem um excesso de pele, aí não é a blefaroplastia, porque não é na pálpebra, mas tem aqueles cílios implantados para dentro, tanto superior quanto inferior, aquilo que às vezes machuca o olho. Quem tem sabe porque faz acompanhamento, tá sempre no oftalmo, né? Uhum. Dá para resolver cirurgicamente? Com certeza. Eu acho que o que você deve estar falando, Denise, é que chama entrópio. É quando a margem da pálpebra... Tem 2 condições, assim, que os cílios ficam tocando. Então, o entrópio é quando a margem da pálpebra ela fica virada para dentro. Isso a gente a maior, assim, a indicação maior de cirurgia mesmo para ajudar a reestruturar, então a posicionar, né, de maneira a margem ficar na posição certa. Alguns casos, quando não tem indicação, assim, não pode fazer cirurgia porque tem muito risco, alto risco cirúrgico, né? Às vezes a gente consegue também melhorar com toxina botulínica. Só tem que reaplicar porque a toxina botulínica ela perde ação, né? E tem a outra condição que é a distiquíase, ou triquíase também, quando os cílios, a margem está na posição certa, mas os cílios nascem errado, né? Elas nascem virada para dentro, ao invés de virado para fora, né? Ele nasce para dentro. E aí também a gente consegue corrigir, assim, melhorar cirurgicamente alguns outros procedimentos. Para encerrar nosso bate-papo, tem limite superior de idade? Tem uma idade, assim, avançada que não opera mais? Porque hoje a gente está vivendo cada vez mais e piora muito a qualidade se a pessoa tem um excesso de pele a ponto de atrapalhar a visão, né? Então, já são condições aí da idade, do idoso e super idoso que já isolam mais. Imagina se ele não estiver enxergando bem por conta de algo que ele
conseguiria resolver cirurgicamente, né? Não tem limite inferior, não Nem tem limite superior. Perfeito, Denise. Tem a indicação individual. Então, por exemplo, a minha avó, que tem quase 100 anos, ela anda ainda, caminha, vai no banheiro sozinha, né? Ela só não cozinha mais sozinha. Mas ela tem muita autonomia. Então, para ela que tivesse, ela poderia fazer. Não tem, tendo a condição clínica que permita, pode fazer, perfeito. Muito legal. Doutora, vou deixar aqui seus contatos, então lá no Instagram, doutora Sabrina Cho Oftalmo, DRA Sabrina Cho Oftalmo, o WhatsApp é 11 98307 4707, 11 98307 4707. Doutora, foi um prazer te receber, volte sempre. Também, obrigada. Adorei bate-papo. Adorei Também, com você. Denise. Venha mais. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco, o bate-papo é sobre obesidade infantil e eu tô te esperando, até já. Agora sim, nosso bate-papo sobre obesidade infantil. Nossa convidada é a doutora Lorena Lima Amato, médica endocrinologista. Doutora, que prazer ter você aqui de novo. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui. E é uma delícia falar sobre esse tema, porque se a gente se preocupar com as crianças e com o sobrepeso e a alimentação e a obesidade nas crianças, a gente vai não ter problemas, previne problemas da obesidade do adulto, né? Então, quanto mais tempo, acredito, você passa exposto no sobrepeso e na obesidade, é pior, né? Porque o corpo quer sempre chegar no máximo peso que você já teve, né? Com certeza, você desregula, né, mecanismos do corpo para manter um peso adequado. Acaba que o corpo entende que aquele peso é o adequado. E sempre, quanto mais tempo você está num peso acima, mais difícil vai ficando. Então, quando a gente está falando de crianças, né, isso se torna ainda mais preocupante. Agora, me chama a atenção porque a criança, ao contrário do adulto, tem o mecanismo de fome e saciedade regulado ainda. Tá bom. E a criança costuma falar, né, assim, claro, as que falam na idade de falar correta ou as que de repente não têm nenhum comprometimento, elas falam, eu tô satisfeita, eu não quero mais. Ou, às vezes, é o horário que a família costuma fazer um lanchinho, um café da tarde. A criança, às vezes, não quer. E a gente aprendeu agora, depois de adulto, que a gente deve comer quando a gente tem fome. Eu sei que para criança, essas coisas do desenvolvimento, precisa ser um pouquinho mais regrado, mas me chama a atenção, porque, às vezes, numa ação assim que o adulto faz, a gente pode acabar comprometendo esse mecanismo que é tão bom da criança ainda. Se ela não tá com fome ou se ela comeu e se satisfez com aquela quantidade, não é a criança que costuma fazer o prato, a gente faz o prato pro filho, né? Então, às vezes a gente achou que era aquela quantidade, mas ele que sabe, ou ela que sabe, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Quando a gente está abordando a obesidade infantil, passa pelos pais a abordagem, sempre. Não tem como a gente não falar com os pais em relação a vários hábitos um pouco até antigos, que tem aquela história, tem que raspar o prato. Se não raspar o prato, não ganha sobremesa. São conceitos muito ruins que acabam os pais colocando nas crianças e isso vai alterando todo esse mecanismo que a princípio estava saudável, né, de saciedade, essa regulação, essa noção do quanto comer, né? Quantas vezes já não se viu falar, a criança fala que está satisfeita por dois motivos. Porque sabe que vai vir uma sobremesa depois, o que é muito ruim, porque ela deixa de comer um alimento mais saudável para comer um doce. Então, aí é bem ruim, aí o pai obriga a terminar de comer, fica muito cheio e ainda vem o doce depois, porque a criança não vai resistir. Então, quer dizer... E não precisa nem estar com fome para comer a sobremesa, né? Então, para a sobremesa sempre vai, sempre tem um espacinho, né? Exatamente. Mas aí vai desregulando. Todo esse mecanismo de saciedade que você falou muito bem, está tão perfeito na criança, vai sendo aos poucos prejudicado. Não só fisiologicamente, mas como a relação com os alimentos psicologicamente falando. Então, a criança aprende que ela tem que comer até o final, mesmo que ela esteja satisfeita.
ela aprende que ela vai, se ela comer tudo, mesmo que ela fique bem cheia, ela vai ter uma recompensa que é o doce. Então, o doce é visto como a parte boa. Então, ela vai para a parte ruim para conseguir o prêmio depois. O que também não é certo, né? Por que o doce é o prêmio? Enfim, usar doces, comidas como prêmios. Então, tudo isso, culturalmente, a gente vai colocando na cabeça das crianças e desregulando todo esse mecanismo. Os pediatras pedem para que a gente ofereça porções de frutas diariamente, com variedade para as crianças. E às vezes é difícil, porque o adulto, de algum jeito, foi colocado na cabeça de que também não é exagerar, né? Porque aí não pode exagerar em nada, mas, fruta também tem açúcar, e aí não pode. Mas acho que algumas coisas que se aplicam para o adulto, ou para alguma comorbidade que o adulto possa ter, um diabetes, por exemplo. A criança que é saudável não precisaria ser restrita, porque é melhor ela comer uma sobremesa, uma fruta, do que o industrializado, do que qualquer tipo de doce, né? Com certeza, né? E a fruta para a criança é muito bem-vinda. Tem texturas diferentes, sabores diferentes, tem frutas azedas, né? Então a criança vai aprendendo a gostar de outros sabores, é claro, com treinamento. A gente sabe que o treinamento do paladar é algo ativo, né? Um bebê já gosta do doce, já tem experiências que falam, colocam um docinho na boca, todo bebê vai fazer cara de agrado. Agora, se coloca um azedo, já é uma cara de uma certa, não gostei muito. Então, você tem que treinar isso. E a fruta permite de forma saudável a criança treinar outros sabores, outras texturas, tem vitaminas disponíveis. Então, com certeza, uma criança comendo fruta é melhor do que o industrializado. Então, realmente é uma boa opção, que às vezes nos adultos a gente tem que moderar mais. Para a criança é algo que a gente consegue ter uma liberdade maior de consumo. Como é que faz diagnóstico de obesidade em criança, doutora? Em criança é diferente do adulto. A gente também usa o IMC, que é o índice de massa corporal, mas no caso da criança a gente coloca em tabelas, gráficos, né? Os famosos gráficos do crescimento, que todo mundo que acompanha crescimento e desenvolvimento infantil sabe que tem que colocar naqueles gráficos. Então o IMC, o índice de massa corporal, é colocado num gráfico e aí, de acordo em qual posição está, é classificado sobrepeso ou obesidade. Uma situação assim que não tem discussão, você está naquele ponto, está com sobrepeso ou obesidade, ou também nessa tabela, nessa curva, leva-se em conta se tiver a possibilidade, né? Porque, infelizmente, às vezes, cada hora passa num profissional e não tem esse histórico, né? Mas se você tem um histórico, uma criança que desde a infância, desde muito pequeno, bebê, segue na mesma curva, tá seguindo ali, então tá crescendo, tá subindo, mas às vezes é acima de 50, às vezes perto dos 75, até mais. Essa variação também vale a pena ver e, através disso, chamar atenção ou não sobre uma obesidade ou sobre o contrário, criança que não tá ganhando peso, né? Tá perdendo peso, tá muito, muito magrinha. Essa variação é importante. A manutenção, de repente, é uma criança maior, tem isso? Sim, na verdade, com certeza. A criança que muda do gráfico, ou cai no peso, ou sobe, muda, chama atenção para alguma coisa que aconteceu, alguma doença, algo orgânico, que não seja erros alimentares somente, como que a gente vê na maior parte dos casos, mas alguma doença orgânica que tem que ser investigada, tanto para baixo quanto para cima, quando sai da curva. No entanto, os valores absolutos sim importam, porque as crianças, se ela nasce já com um peso acima, já é chamada de GIG, que é grande para a idade gestacional. Então, se ela mantém, sim, ela ainda é classificada, mesmo que mantendo, como com obesidade, mesmo que sempre mantendo alto. A obesidade infantil, quando ela é muito precoce, ela chama mais atenção para causas genéticas, né? Então, não é habitual que a gente veja uma criança que já muito pequenininha esteja com obesidade. Isso não chama bastante atenção para causas genéticas, né? Geralmente começa ali um pouco mais velha, quando já consegue se alimentar sozinho. Então, de certa forma, sozinho, com alguma ajuda, claro, né, de adulto. Mas começa um pouquinho mais tarde, não é desde bebê. A maior causa de obesidade infantil são hábitos alimentares. Sim, é uma causa mais comum.
E aí não é possível fazer uma mudança só para criança se você não fizer uma mudança nessa casa, né? Exatamente. Família. A casa inteira tem que ser abordada, né? A conversa tem que ser com todo mundo, porque a criança, por mais que ela exija, esperneie, peça, ela não compra a comida e bota na casa dela, ela não bota no prato dela. Por mais que ela se recuse, fale isso que eu não como, proteste, ela vai comer o que tem em casa, ela não tem a habilidade de sair e comprar, né? Pedir uma comida, um delivery, não tem essa possibilidade. Então, tem que trabalhar a família inteira em relação ao que está sendo oferecido para essa criança. Normalmente tem problema, né? Se tem uma criança com obesidade, você tem uma família que também tem demandas a serem tratadas nesse sentido do comportamento alimentar, né? Com certeza. Existe até uma concepção eu vejo alguns pais que ficam com pena da criança, porque ela está protestando por um doce, por um refrigerante, por algo que não é saudável. E tem uma visão de que você está privando a criança. E não, isso tem que ser mudado, você está cuidando dela. Muitos nãos que a gente fala na maternidade é para melhorar, é para o cuidado. Então, eu vejo muitos pais falando, a gente está tratando uma criança já com um problema, já com a disfunção, a obesidade, e a gente fala, não, tem que restringir suco, doce, limitar alguns momentos. Ai, mas eu tenho pena, porque ela quer tanto, a criança quer tanto. Não precisa, você está cuidando, né? A criança não tem a consciência do que é melhor para ela, e é aí que vem os pais. O não é muito importante, né? Em vários aspectos da criação, na alimentação também. Vai protestar e vai reclamar um período de tempo que pode ser longo demais para quem está ali no ambiente, mas vai passar porque não vai ter outra alternativa. E a criança, você falou de sucos, né? Porque os sucos têm muito açúcar, mesmo os que são só de fruta. É muita fruta, a gente não conseguiria comer na quantidade de fruta aquilo que está dentro do copo de suco, né? E o suco vai bem, um copo, 2, 3, né? Imagina quantos copos de suco ou caixinhas de suco a criança poderia tomar durante o dia sem nem pensar, né? E tranquilo, para matar a sede. Se você não vai tomar e você vai dar o exemplo que é para tomar a água, vai ter o protesto, eu tenho certeza, mas vai passar, né? Com certeza. Vai passar. Vai passar, então tem que ser firme. E um outro aspecto que eu falo muito, Denise, para os pacientes, para os familiares, é o outro lado também. A criança que não está acima do peso também não deveria comer qualquer coisa. Né? As pessoas acham, Perfeito, não, só não. que está tratando, às vezes tem 2 filhos em casa, um que está acima do peso, o outro não. E aí é um grande Fala, erro. exatamente, fala, não, mas para ele eu posso comprar. Pior ainda, porque em casa já vai ter uma diferenciação para aquela criança que não pode, ela já vai se sentir mal, e aquela que está com o peso adequado não quer dizer que ela possa comer qualquer coisa, porque ela está com o peso adequado. Porque ela já tem que educar o paladar, ela já tem que aprender que alimento é saúde, é sinônimo de saúde, então não pode colocar qualquer coisa para dentro. É um erro muito comum. Eu vejo crianças que estão eutróficas, que a gente chama peso normal, comendo muito mal. E aí, como você falou, o funcionamento está perfeito, mantém com peso normal, metabolismo altíssimo, né? Só que isso não se prolonga. Aí a gente Né, não pra consegue ver. ver, né? Porque você só vê a criança que engorda porque come mal. Mas aí você não vê a criança que tá magrinha e come muito mal, colesterol, triglicérides, né? E o futuro, né? O futuro. Que vai aprender que aquilo é o normal de comer, né? E não é. Esse metabolismo, a tendência é ele ir reduzindo, né? Ao longo da vida. E aí não vai dar conta de queimar aquilo que a pessoa sempre comeu, né? Mas eu sempre comi assim. Legal falar isso. Então, fica muito pelo acompanhamento do pediatra, de encontrar um melhor momento, de se houver necessidade, encaminhar para um endócrino que atenda a criança. Sim, com certeza. O segmento inicial é com o pediatra, ele é que vai avaliar peso, estatura, porque só se tiver algo alterado, é o pediatra que vai aconselhar essa alimentação saudável para as crianças que não estão acima do peso. Se tiver algo alterado, ele encaminha para o especialista, para o endócrino pediatra. Você falou da estatura, porque é uma relação de peso e altura até nessa curva, né? É do IMC do adulto e é dessas curvas, da tabela aí para as crianças também. Algo que deva chamar atenção, então de repente, não, mas uma criança que é mais pesada, mas ela é bem alta, então na curva tá bem, porque a altura compensa de repente esse peso mais elevado.
Tem alguma preocupação ou nada a ver? Às vezes é o ritmo de crescimento da criança, é uma família mais alta que a criança vai ser mais alta. O índice de massa corporal, o IMC, já contempla essa relação pela estatura. Então, se tiver acima, realmente o peso está mais acima do que a estatura. Mas é importante falar que as crianças acima do peso, elas tendem a ser inicialmente mais altas, elas ficam mais altas na curva de crescimento, até do que esperado para o alvo familiar, só que a previsão da estatura é abaixo. Ela cai depois na curva, porque esse excesso de peso primeiro avança a idade óssea e depois essa criança fica mais baixa. Então, as crianças acima do peso frequentemente são altas, né? Estão altas em relação aos colegas, né? Mas isso não vai evoluir assim, vai cair na curva de crescimento devido ao excesso de peso. Então engana muito. A pessoa fala, não, ela está crescendo bem, olha como é alta, é a mais alta da turma, mas não vai continuar sendo, muito provavelmente, se continuar com erros alimentares. Isso também tem que ser chamado a atenção. Tá. É porque às vezes a criança não tem uma família muito alta e tá muito alta na infância, mas aí o peso também, na relação também o peso sobressai, né? Aí a família fica esperançosa de que vai acontecer, então que a gente sabe que pode acontecer uma coisa inesperada, que é atingir uma idade, uma altura totalmente diferente da dos pais, né? Então essa desproporção inclusive familiar. Sim. Legal, legal. Tem uma perguntinha do público, vamos ver. Qual a pergunta de quem está em casa e participa através do nosso WhatsApp? O Antônio, do Rio Grande do Norte, a cidade de Brejinho. Boa tarde. A obesidade em criança pode ser hereditária? Obrigada, Antônio. Com certeza. A obesidade tem vários fatores genéticos, a gente sabe, é uma herança, né? A gente tem, claro, uma predisposição genética. As pessoas que se tornam obesas, igual a gente está falando, tem uma criança que come mal e não fica acima do peso, e tem a outra que come mal igual e fica. Então, com certeza tem herança genética, a obesidade, isso já é bem conhecido. No entanto, tem um ambiente também. A gente não é aquilo que a gente fala refém da genética. Ah, tem uma predisposição genética? Sim, então tem que ter uma atenção ainda maior. Porque não, é minha genética, não tem o que fazer. Não, muito pelo contrário, tem muito o que ser feito, inclusive tem que ter mais atenção. Se tem pais acima do peso, tem que ficar atento, porque é genético, então tem que ter um cuidado ainda maior. O que você diria, então, para quem está em casa e de repente está ali com uma pedra bruta, que é a criança, né? O bebezinho, tá mamando ainda e a gente sabe que tem interferência e que por isso que a gente deve se empenhar e fazer o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Tem relação com o que a gente está falando aqui também, né? Por isso que a gente não apresenta doce para a criança, então pelo menos até 2 anos, mas é desejável que se possa estender isso por mais tempo. Queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes na família você tem a criança que fez isso e, tá vendo, agora adora doce, que agora come. Claro, ele é feito para você gostar. O industrializado, ele é feito para você querer comer mais um, né? Queria que você falasse um pouquinho para empenhar as mães que estão em casa, as famílias, na verdade, para que essas famílias possam ser respeitadas no seu desejo e no empenho de amamentar exclusivo, se possível for. Eu sei que são várias nuances, mas aqui estou falando para as que desejam e podem e estão abertas a fazer isso, e de não oferecer o doce, que é a recomendação também da OMS e da Sociedade de Pediatria, até pelo menos 2 anos, né? Com certeza. E a gente fala do doce desse adicionado, porque se você pensar que a banana é o início da introdução alimentar, é extremamente doce. Então a gente fala desse doce que você falou, desse que é perigoso, que não tem como resistir, e a criança não tem mecanismos ainda para resistir àquele doce que foi programado para ser irresistível, que para adulto é difícil, imagina para uma criança. E realmente, na verdade, a questão da criação, sempre vão ter aspectos que alguém vai falar, não, é besteira, vai oferecer escondido, mas tem que ser respeitado, né? Isso é importante sim, né? Se não fosse importante, não seria um problema de saúde pública, né? E a questão do aleitamento, olha que fantástico, o leite materno, ele muda o sabor de acordo com o que a mãe come, com o estado de hidratação, com a idade ali da criança, o leite vai mudando o sabor no decorrer do dia, se a mãe come mais uma coisa ou outra. Já os leites artificiais, quem
precisa usar, que bom que eles existem, né? Mas eles estão ali com o mesmo sabor o tempo todo. Veja como é importante, desde o começo da vida, a variabilidade, a experimentação, né? E criança tem um outro detalhe, a gente não rotular, não gosta disso, não. Nesse momento não está comendo isso, porque daqui a pouco volta a gostar. Experimenta, não, já rotulou, não gosta dele, não gosta daquilo. Porque experimentou 1 ou 2 vezes, às vezes está um período que não está gostando, depois volta a gostar, volta a comer, e aí tem que estar sempre oferecendo, experimentando, né? Uma variabilidade, essa variação é importante, essa experimentação de sabores. Para tratar a obesidade infantil, então aqui eu queria que você definisse até que idade a gente vai tratar como obesidade infantil e entendi que o primeiro passo, o que vai se tentar primeiro é essa mudança da família. Mas quero saber se é possível lançar mão de remédio também para a criança. Infelizmente, tem pouquíssimos medicamentos que podem ser usados para criança. Alguns a partir dos 12 anos, que já é uma adolescência, uma pré-adolescência, né? Crianças com 12 anos já são pré-adolescentes ou adolescentes, depende do estágio da puberdade. Então, muitos a partir dos 12 anos de idade podem ser utilizados. Alguns a partir dos 8 anos. Alguns um pouco mais cedos, que são off-label, não são em bula para obesidade, mas são para talvez um déficit da atenção, que pode ser usado em crianças menores e a gente sabe que acaba levando a perda de peso, né? Remédios para TDAH, mas é muito limitado, ainda é muito limitado. Geralmente a maioria a partir dos 12 anos, você pode pensar num tratamento medicamentoso. Com algumas exceções, né? Claro, com a avaliação, mas em bula, geralmente a partir dos 12. E muita coisa precisa ser avaliada, né? Porque a criança está muito disposta a fazer atividade física, né? Então, de repente, faltava oportunidade. Uma criança... E tudo é um reflexo, né? Muita tela, sai pouco de casa. A criança não troca, costuma não trocar. Se ela tá brincando, ela não vai parar para comer. Difícil a criança que para ali para uma guloseima, ela quer brincar, né? Ela vai ali no ócio, que também é necessário, mas é no ócio que ela vai procurar, é quando ela tá entediada e só vai achar o que tá dentro do armário de casa, né? Perfeito, é isso mesmo. São raras as crianças que vão trocar um momento de lazer por um doce que seja, né? Não trocam, elas estão ali se divertindo. O ócio é importante, sim, mas não o tempo todo. Né? Não ficar sem atividade o tempo todo ou numa tela o tempo todo, que é muito entediante, que prejudica o sono, que vai prejudicar esses mecanismos de regulação do apetite. Então, tudo isso tem que ser avaliado e cuidado nessa criança. Na criança, então, como causa da obesidade infantil, a gente pode ter um comportamento de compulsão alimentar? Com certeza. Podem haver transtornos alimentares em crianças, mas mais frequente aparecem mais na adolescência. E é muito importante falar que um medo dos pais que têm crianças obesas é que buscar um tratamento para aquela criança vá desencadear um transtorno alimentar. Falar, não, se eu procurar um médico para falar que ele está acima do peso, ele pode depois ficar anoréxico. Não, isso não é verdade. Inclusive, mostra-se o contrário, que as crianças que não foram tratadas, que não buscaram, os pais não buscaram ajuda médica, ficaram ali tentando sozinhos talvez resolver esse problema, tem uma incidência maior de transtorno alimentar. Então, buscar ajuda não vai desencadear um transtorno alimentar. Para terminar, para os pais que já sofrem com a obesidade ou não estão na faixa da obesidade nem de sobrepeso, mas sabem que precisam fazer a vigilância ali o tempo todo, porque senão ganham peso novamente. E esse papo acontece dentro de casa, ou porque a família come muito direitinho, pesa comida, e aí a fruta não pode, que fruta é vilão naquela casa, né? Fruta engorda, ou de jeito nenhum chocolate, pelo amor de Deus. Então, assim, um comportamento também que talvez para a criança não precisa passar por isso, né? Então, eu parto do princípio que se a criança está saudável, tudo pode. Aí a gente vai ver a quantidade, quando, né? Quando que a gente vai poder comer determinado tipo de alimento que a criança está pedindo, né? Na escola, festinha, às vezes a gente não controla, mas que dentro de casa a gente pudesse ter uma relação saudável até de conversa sobre o alimento. Porque o que não pode, a criança vai querer mais, né? Exatamente.
tudo é equilíbrio. Proibições muito radicais, não pode de jeito nenhum, a não ser que se trate de uma doença. Perfeito. Criança é celíaca, a criança é diabética, até diabética pode comer de tudo. Criança com diabetes tipo 1 só tem que ter uma regulação para saber a quantidade de insulina que vai colocar, né? Só isso, mas também pode comer bolo, pode comer um docinho, mais velha, né? Não as menores de 2 anos. É um equilíbrio, porque senão aquela criança se sente fora, né? O mundo atual contempla esses alimentos, né? A gente fala, não, então seus filhos nunca provaram. Claro que provaram todas as coisas, porque afinal estão num contexto, né, de amigos, de diversão, mas é o dia a dia, a rotina é que é importante que esteja muito regularizada, as lancheiras, a comida em casa, né? Mas as exceções vão acontecer e não tem que ficar tão preocupado com isso. Doutora, se você topar, no nosso próximo encontro, a gente pode falar de diabetes tipo 1 na criança. Excelente. Tá? Topa? Com certeza, Tá com convidada, certeza. Viu, Obrigada. doutora? Eu vou deixar aqui o Instagram, @doutora.lorenaendócrino, @DRA.lorenaendócrino, e o site é endocrino.com. Volte sempre, doutora. Muito obrigada. Viu? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre a importância da proximidade afetiva familiar. Tô te esperando, até já. Nós estamos de volta. Esse é o terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor e você é o meu convidado para esse bate-papo sobre a importância da proximidade afetiva familiar. Mande sua pergunta, tire sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Gladson Maia. Ele é psicólogo e advogado. Esclarece para nós aí as questões em torno desse tema que é incrível para uma sexta-feira, né? Obrigada, doutor, por ter vindo. Adoro te receber. Eu que agradeço, né? É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando essas ideias, né? Num mundo tão conectado que é o de hoje, né? Então, colocar essas questões familiares, ela é importante para dar uma ideia, né? Você tem um sinalizador com relação a esse comportamento que nós temos hoje tão conectado, né? E a gente estava falando na pauta anterior sobre a obesidade infantil, então tudo começa na infância, com os vínculos, com a criação com a questão desse afeto também, né? Então, muitos dos problemas que a gente tem adulto são situações que aconteceram lá atrás que a gente, claro, às vezes não sabe exatamente o que vai fazer, né? Vai atrás de curar isso com terapia, mas muitas são situações que aconteceram lá atrás. Então, que oportunidade incrível de ter uma criança, que eu falei, uma pedra preciosa, bruta, né, de poder lapidar. E é um trabalho, assim, é vivo, é dinâmico, é junto, não tem manual, né, de instruções. Não tem, isso aí a gente tem que fazer no dia a dia, né? O que é importante colocar é assim, hoje no ambiente familiar tem uma situação, praticamente em todas, né, que tem que ser observada com um certo cuidado. E esse cuidado é o que tem se perdido. E quando você vai dar conta disso, está um pouco avançado. E para você retomar, leva um tempo, às vezes até mais tempo do que foi para chegar a essa situação. Quem é esse convidado que tem em todas as casas? É o celular. E o celular, ele tem hoje uma forma, na verdade, o smartphone, de que ele é feito para que você fique vidrado ali, para que você fique conectado. Então, isso, quando a gente fala, a criança fica com o celular, ela está toda hora. Alguém deu isso para ela. Ela não nasceu e falou que era um celular. Antes de se dar o celular para ela chamou você para fazer algo, ela chamou você para participar de uma brincadeira e você falou, pega isso aqui e fica lá. Ou ela observou que você fica toda hora com esse celular. Sim, minha mãe fica, meu pai, deve ser muito legal esse negócio aí, também quero. E aí você tem assim, em 2021 o Brasil foi o primeiro do ranking, entendeu? Em uso de celular, né? Então, quando você pega essa situação, é algo que ele tem o seu prazer. Ele é prazeroso. Você faz as coisas porque te dão prazer. Então, quando você olha na questão do celular, que ele está toda hora ali, que ele está vidrado, é porque você hoje tem um fator da inteligência artificial que ele vai te seduzindo conforme você vai colocando as informações, ele vai mapeando isso, vai falar, na hora que você conectar, ele fala, tá aqui tudo que você quer. E você tem aí, você vai vendo os dispositivos que vão sendo colocados para que você não saia da tela.
né? Você vai assistir um programa, por exemplo, uma série, você acabou aquele episódio, já fica lá 5 segundos para começar a próxima. E ele coloca aquele time curto justamente para você não sair. Porque se você sair, você pode se distrair, pode ser que você não volte. E quanto mais você fica olhando, né, mais ali eu tenho uma questão de interação, eu tenho uma questão de audiência, ou coisa do tipo. Então, olhar, observar essa questão de estar focado, né, o que ela diverge quando você fala de uma dependência? É uma dependência digital, né? Você tem a dependência química, né? Você tem aí, pode-se dizer hoje, uma dependência digital que você não consegue ficar desconectado, né? Só para complementar, quando a gente fala nessa questão da conexão, foi feita uma pesquisa com 50 pais e falaram para eles assim, ó, vocês vão ficar com seus filhos 20 minutos no playground. Desses 20 minutos, 73% dos pais que estavam lá ficaram 17 minutos olhando no celular, apenas 3 minutos olhando para o filho. Então, você vê aí a desconexão que tem. E esse olhar que ele está vendo, ele vai aprendendo. Depois, eu não consigo cobrar dele algo que eu não ensinei. Você não tem hoje mais assim a afetividade, o contato, o afeto. Para que ele possa ocorrer, eu tenho que ter contato, olhar, né? Eu tenho que ter essa questão de olhar para ele, falar com ele olhando, explicando, o toque, né? Senta aqui, vamos conversar, olha para mim, estou te explicando. E não simplesmente manda uma mensagem, manda um contato, ou assiste aí para você me deixar quietinho. A questão isso não é um problema, nós não estamos aqui demonizando a parte da tecnologia. O que nós estamos colocando o excesso é veneno, seja do que for. Né? Se você fica bebendo muita água, vai fazer mal. Se você ficar muito tempo conectado, vai fazer mal. E só completando, essa conexão direta com o celular, por exemplo, ela vai evitando que você tenha contato com outras pessoas. Fazer contato com as pessoas ficou mais difícil, ficou um pouco chato, eu tenho que sair, eu tenho que me arrumar, vou ficar aqui mesmo que é mais cômodo, né? E a gente precisa ensinar, porque essa parte social, ela é muito importante, a gente aprende isso na infância. Exato. Né? A gente aprende, isso é aprendido, né? E é na infância que a gente faz. Então, eu até falei, não sei se no nosso último encontro, mas eu tenho falado isso, de que eu acho que as pessoas estão com um pouco de preguiça de puxar assunto umas com as outras, né? Então, talvez as pessoas, nós, estejamos perdendo a habilidade de conversar umas com as outras. É que nós não estamos fazendo isso, nós não estamos mais fazendo isso, né? Até porque se a gente está num restaurante, grande chance de um estar no celular, o outro também tá, a família inteira está ali reunida, exato, mas ninguém está de fato presente no momento ali daquela reunião. E virou algo assim, né? Você vai no restaurante, você pergunta qual é a senha do Wi-Fi, né? E se, se não tiver, eu não volto aqui, né? Porque eu tenho que ficar aqui conectado. Nós não precisamos ficar conectados 24 horas. Você tem que ter um pouco dessa sensação. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo disso é que você retarda um amadurecimento com relação a contato com outra pessoa e até mesmo decisão e solução de conflitos. Né? Às vezes, quando você olha a quem está conectado, pega os jogos, por exemplo. Hoje, um dos maiores consumidores de jogos aqui, de você ficar conectado, é o Brasil. Né? Então, você está conectado no jogo que toda hora ele te manda algo mais realista, não é mais aquele Pac-Man, não é mais aquele Enduro que você fica, cansei. Ele vai te dando bônus, ele vai te dando ali créditos, e aí você fala, qual é a diferença desse crédito para um jogo de azar? É quase nenhuma, né? Que ele tem outra cara, ele tem outra roupagem e você fala, não, mas é melhor ele ali do que ele na rua, né? É melhor ele fazendo isso do que ele não sei com que ele está andando. Ali você também não sabe o que ele está fazendo. Só que, assim, é muito comum você observar o contato, às vezes, de pais e falar assim, ó, meu filho ficou a noite toda jogando, ele fala com gente daqui, do outro país, etc. E ele vai numa festa de família e ele fica quieto. Porque ele não sabe, né? Você tem que dar um fone para ele, um controle para ele poder conversar ali. E aí você também não se incomoda com isso. Né? Você não se incomoda com o fato de falar, pô, ele ficou deslocado. Né? Você não tem mais aquela situação de que era muito comum, por exemplo, vamos falar o Gledson. Meu pai ia à feira, eu ia com ele. Onde ele estava,
eu queria estar junto. Então, você vai aprendendo isso, né? E participo dessa questão também de tecnologia. Sim, eu com 7 anos de idade já ia na padaria, já andava o bairro inteiro. Minha filha com 15 não ia na padaria, né? Então, você fala, aí um descompasso, né? Ainda fala, é isso, aquilo. E quando você deixa dessa forma, você retarda o amadurecimento de que ela possa resolver as coisas, fazer as coisas, entendeu? De poder se comportar, poder se relacionar, porque você não ensinou isso. Você nem ensinou, você não deixou, né? Você tem a super proteção, né, do garoto que ele olha a pia, pode estar tombando de louça, e ele fala, bom, sei lá, tá ali. Ninguém fala, escuta, lava essa louça aí, filho, você mora aqui também, né? Você não tem essa coisa, né? Então, você super protege. A partir do momento que você super protege, você impede com que ele saia, com que ele possa se desenvolver e amadurecer, né? E com o passar do tempo, você acaba ficando hiper preocupado, porque você ficou velho, ele também já está numa certa idade, e fala assim, ele não sabe fazer nada. E aí? Não dá para fazer download de conhecimento, né? É isso que eu ia falar. Não tem como você... Pega o pacote ali, né? Então, noções básicas de limpeza do lar, né? Para meninos. Clica. Não tem isso, Não né? tem. Então, se não observar, se não tiver ali dentro da rotina, não vai. E você falou da superproteção. Claro que o objetivo da família é proteger. Então, se é um menino, é porque a sociedade é machista, então meu filho não precisa lavar louça. Se é uma menina, deixa, porque depois ela vai fazer muito isso. Então, e na verdade, é um grande prejuízo para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Veja, olha, quando há esse tipo de ideia, deixa, parece que é um castigo. Isso não é um castigo, isso é uma parte de normal que você tem que aprender e você tem que vivenciar. Não há questão de ser para homem ou para mulher, e você entra nessas questões da conectividade, da aceitação, entendeu? De liberdade. Mas que liberdade é essa que você também não tem profundidade no conhecimento? Aí a liberdade se torna uma libertinagem, né? Assim, posso fazer o que quiser. Tudo bem, mas e as responsabilidades, né? E o retorno disso? Só concluindo, esse mundo mais moderno, ele nos possibilitou várias alternativas, várias questões, que até morais, que foram algumas atropeladas, mas ele não isentou de você sofrer as consequências de cada uma delas, né? Vou pular para a adolescência, que mesmo voltando muitas décadas atrás, onde não tinha tela, se a gente voltar até que não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada, sempre foi uma idade, né? O período da adolescência, ele é muito curto, ele é muito intenso. E aí sempre teve, o adolescente fica mais rebelde, o adolescente muda o comportamento. E aqui eu vou pular para a adolescência justamente porque, às vezes, é nessa fase, e só nessa fase, que os pais vão se dar conta do que eles não fizeram, com o que eles não se preocuparam, da formação do vínculo, da questão do afeto, né? Dessa pessoa se sentir amada, independente de qualquer coisa, e de não precisar de validação de outros, porque em casa ela é ouvida, em casa ela é validada, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre... Tem algum exercício, alguma dica? É só com terapia e os pais é que precisam primeiro enxergar isso e depois buscar o acompanhamento, o tratamento para resgatar isso? Poxa, meu filho já está adolescente e eu vi que perdi a mão aqui. Como resgatar isso? Primeira situação o adolescente, às vezes, ele dá esse pouco de trabalho porque... A parte de responsabilidade, vamos chamar assim, em termos neurológicos, a parte de responsabilidade que está localizada ali na questão do seu córtex frontal é a que mais demora para amadurecer, tá certo? Então você tem aí de toda a questão do amadurecimento cognitivo, né? Essa questão chamada responsabilidade, ela praticamente vem por último. Por isso que o adolescente ele faz as coisas sem pensar muito. Ele não tem essa conectividade ainda, né, das bobagens que ele acaba fazendo. O que acontece? A transição que você tem é de que, enquanto eu sou criança, eu tenho que obedecer a alguém. Eu tenho que te obedecer, eu não posso falar porque eu sou criança, você é meu pai e eu tenho que te respeitar. Não que isso
se perca. Mas quando ele entra na adolescência, é aquela questão de que ele já é adulto, ele já está naquele viés de as emoções dele já começam a ficar borbulhando, né? Os hormônios dele, tem até um que fala que assim, não é hormônio, são os demônios que estão ali, já começam a atormentar, e ele vai criando essa casca, vamos chamar assim, né? Só que quando você não deixou tudo para amanhã, ele vai aprendendo, ele vai fazendo, ele não vai ter um botão que aperta e começa a fazer isso daí. Retomar isso também leva tempo. Aquilo que você deixou de fazer, você não consegue falar, faz agora. Você vai ter que ter a paciência, porque quando é criança, você deixa porque é criança. Quando é adulto, você já não tem paciência porque ele é adulto. Mas você fala, e a informação, que hora que você trouxe? Eu não trouxe. Então você vai ter que trazer agora. E no trazer, você tem que conscientizar. Se eu não conscientizar, eu não consigo fazer. Tá certo? Eu tenho que sentar e essa parte. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? E qual é a maior dificuldade hoje desse mundo moderno? É falar. Você não consegue falar. Né? Quando é para falar de você, falar, escuta, filho, isso não tá legal. Isso aí tá equivocado. Né? Porque tá certo o jeito que você fez. E veja, o conversar é diferente de brigar. E nós brigamos demais e falamos de menos. E quando você briga, eu não dou atenção. Ah, você é doida. Entendeu? Ah, minha mãe fica gritando, parece louca. Né? Ah, meu pai é uma ignorante. Não, filho, agora quando você senta e fala assim, escuta aí, senta aí. Explica aí o que você fez. Ah, não, só quero entender. Só quero entender. Veja, um ponto importante é, vamos imaginar, o Gledson tem 40 anos. Tá? Meu filho tem 14. Eu já tive 14 anos. Ele não teve 40. Então, eu tenho que flexionar para entender e voltar. É que eu já estou lá em cima e falo, por que você não me acompanhou? Porque você não me deu as ferramentas para te acompanhar. Quando eu falei, deixa eu ir comprar pão, você falou, não, deixa que eu vou. Quando eu falei, não, deixa que eu lavo. Ah, deixa que eu faço aqui. Você não deixou eu aprender, agora você quer que eu aprenda do dia para a noite? É algo que, assim, às vezes o problema está mais em você do que nele. Né? E às vezes você quer cobrar algo de quem não tem. Sabe? São situações que quando você dá esse estalo, você fala, olha, pô, é mesmo. É a questão do celular. Quem que pôs o celular na mão da criança? Não foi ela, foi você que colocou. E agora para você tirar? É difícil você tirar aquilo que dá prazer, né? Você ficava assim, vou tirar, não, mas eu gosto, deixa mais um pouquinho. Ah, você ficou quietinho, né? E aí você vai protelando. Ah, amanhã eu tiro. Não, amanhã eu tiro. Amanhã, vou tirar agora, em 10 horas não vai ter mais jogo. Ah, só hoje. E você vai deixando. É preciso cumprir aquilo que se determina. Vamos fazer até 10 horas, até 10 horas. Vamos acordar cedo, vamos acordar cedo. Vamos jogar bola, vamos jogar bola. Essa questão do compromisso é muito importante. Se eu falar para o meu filho que no sábado eu vou com ele no parque, ele vai largar aquele celular e vai no parque comigo. Desde que eu vá para o parque. Né? Não fique com o celular. E aí você tem outro ponto que assim, vamos no parque sábado? Ele já fica desde segunda-feira perguntando se amanhã é sábado. Aí chega na sexta, ansiedade lá em cima. Amanhã é sábado? Amanhã é sábado. Nós vamos no parque? Não, vamos no parque. Aí chega no sábado e fala assim, não vai dar para ir no parque, filho. Ah, porque eu vou ter que arrumar aquilo lá, vou ter que fazer isso. Bateu aquela preguiça no pai, não vai dar para ir. Ah, tá bom. O filho, que não é o adolescente, fala, tá bom, pai. O adolescente fala, então eu vou. Aí você é rebelde. Não, você comprometeu, o compromisso. E veja, se eu firmo um compromisso agora, ele aprende que compromissos devem ser cumpridos. Tá certo? Ele vai aprender que assim, quando eu chegar, aquilo que você firmou, você tem que cumprir. Agora, se eu não faço isso... Foi você que deu o exemplo da outra vez da bicicleta, que se a criança estudou e passou de ano, tirou nota boa, eu dou a bicicleta, aí ela não cumpriu a parte dela, mas você comprou a bicicleta, só que ela não vai usar. Não vai usar, minha parte eu cumpri. Guardei isso, porque Exato. acho importante também ter a nossa parte. Enquanto eu chego rapidinho lá, doutor, para dar um recado, para quem tá em casa, também mudar o nosso hábito, né? Porque não adianta assim, não. Você só pode ficar meia hora aí na tela. Eu posso ficar o dia inteiro, mas você só meia hora. E na minha época, na internet, era dinheiro que custava. Então, realmente não podia. Tinha que desligar. Só podia depois da meia-noite. Era pouquinho, porque tinha que dormir. Fala um pouquinho sobre esse nosso compromisso também. Rapidinho, enquanto eu chego até lá, doutor. Veja só. O que é importante quando a gente fala de compromisso, né? Quando a gente fala de ordens a serem dadas? É respeitar a cognitividade daquele com quem eu estou conversando. Né? Eu preciso falar para ele, vamos entrar num acordo? Vamos entender a situação do que pode e o que não pode? Porque isso, além de eu respeitar
a capacidade intelectual dele, eu estou fazendo um acordo em que ele vai se sentir comprometido com aquilo que estamos fazendo, né, para poder cumprir com o que nós acordamos. Aproveitar e deixar os contatos do doutor aqui, então. Lá no Instagram é @Gledson_Maia, Gledson_Maia. E no LinkedIn, Gledson_Maia. Sei que você quer deixar um alô aí, rapidinho, doutora. Duas coisas importantes, né? Você quer resolver as coisas, pense sempre que a generosidade atrai e a estupidez afasta. Seja generoso, que você vai ter mais resultado do que sendo estúpido. E sempre converse, e não grite, e não brigue, né? Quero assim deixar um abraço, né, para Mari Franco e para Gabriele Maia, né, e o Luiz Henrique e o Davi, que estão assistindo e pedindo lá, manda um alô. Um alô para vocês, fiquem com Deus. Obrigada, viu, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço. Um beijo para você que nos assiste todos os dias. Fique com Deus. Excelente final de semana até segunda-feira. Tchau.